Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei Conversa. Direito Descomplicado. Gente, esse é o nosso quarto episódio da nossa série de processo de conhecimento e tutelas provisórias. E a gente vai dar continuidade ao terceiro episódio, né, que a gente estava falando sobre os atos processuais. Bom, gente, eu vou começar falando sobre a forma e os requisitos dos atos processuais. Todo ato processual tem que ser redigido em língua portuguesa. Então, a gente pode ter ali alguma prova em inglês, algum e-mail em italiano, por exemplo, mas todos esses documentos em língua estrangeira precisam ser traduzidos para o português por um tradutor juramentado. Então, assim, e além disso, toda manifestação tem que ter ali uma assinatura. Além disso, gente, os atos processuais são praticados, via de regra, na sede do juízo, na sede do órgão. Mas, assim, muitos atos vão ter que ser praticados fora do juízo. Então, por exemplo, se a gente tem ali uma atividade pericial que precisa ser realizada, por exemplo, no local onde ocorreu, enfim, o acidente que ocorreu ali, o fato, a gente vai ter que praticar esse ato fora da sede do juízo. Agora, Tainá, me fala um pouco mais sobre o tempo dos atos processuais. Então, os atos processuais, eles têm tempos para serem realizados, né? Então, eles são realizados em dias úteis, de 6 às 8 horas da noite, e inibe algumas questões, né? Que dias que eles não podem ser realizados? Em feriados, em férias forenses, né? Que é de 20/12 a 20 De de janeiro. janeiro, né? Então, de 20 de dezembro Uhum. até 20 de janeiro. Também nos dias que há expediente forense, então, por exemplo, quando o fórum está em construção, né? E a gente também tem os finais de semana, né? Os mais simples, que também não são dias úteis. E a gente tem também prazos em horários, né? Que seriam em sustentações orais, então a gente tem esse prazo que é determinado também. E a gente tem as manifestações e peticionamentos que também têm seus próprios prazos. Quando a gente está num processo, para se manifestar, o advogado se manifestar normalmente, né? Ele tem um prazo, caso o processo seja físico, de 8 a 6 horas. Que é o horário de funcionamento do fórum, Sim, né? que é o horário de funcionamento. Mas caso o processo ele seja eletrônico, ele tem o percurso do dia inteiro até a finalização do prazo, então até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos para efetuar, né, essa manifestação. E agora a gente vai falar um pouco mais desses prazos, né, Camis? Então, a gente tem os prazos e é muito interessante a gente falar que eles constam no artigo 218 ao artigo 232, né? E a gente tem quatro espécies de prazos. A gente tem o prazo legal, que é fixado pela lei, um prazo, né? O prazo judicial, que o juiz que fixa um prazo específico. O convencional, que as partes do processo, eles entram em um consenso e definem um prazo específico. E a gente tem o subsidiário. O que é o prazo subsidiário? Quando não tem prescrito em lei um prazo específico, a gente opta por decidir o prazo de 5 dias, né? De 5 dias úteis, para ser um ato tempestivo, né? Dentro de um prazo. E agora a gente podia falar um pouco mais sobre a obrigatoriedade, né, Camis? Sim, gente, quando a gente fala de obrigatoriedade de algum prazo processual, de algum ato processual, a gente está falando da hipótese do seu descumprimento acarretar ou não uma consequência processual. A gente tem dois tipos de prazo: os prazos próprios, que são os prazos das partes, e os prazos impróprios, que são os prazos do juízo, dos embargadores, enfim. Quando a gente fala de um prazo próprio, né, do prazo das partes, a gente fala que se uma dessas partes não cumpre o seu prazo, ou seja, se, por exemplo, a gente tem ali que o prazo para apresentar a contestação é de 15 dias úteis a partir da juntada dos autos da citação. Se o réu junta essa contestação com 20 dias ou com 16 dias úteis depois da citação, a gente tem ali um ato processual intempestivo, que não respeitou ali o prazo processual. E isso vai acarretar em uma consequência para essa parte, então uma consequência processual.
Quando a gente fala dos prazos juízes, prazos impróprios, a gente fala que o descumprimento do prazo deles não tem nenhum tipo de consequência para o processo. Então, é claro que o CPC ele vai definir os prazos do juiz. Então, por exemplo, despacho são 5 dias, decisão interlocutória são 10 dias, sentença são 30 dias úteis. Mas se o juiz ele profere uma sentença com 2 meses, assim, isso não vai ter nenhuma consequência para o processo. Pode ter uma consequência para ele, né? Uma consequência administrativa. Mas já que a gente entrou nesses atos processuais das partes e do juiz, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O juiz, ele vai ali proferir a sentença, que, enfim, é um ato singular, em que o juiz, ele vai decidir do mérito do processo e ele vai encerrar o procedimento. Quando a gente fala da decisão interlocutória, a gente fala de um ato processual que tem um conteúdo de decisão, mas ele não vai encerrar o procedimento. Então, quando a gente fala de decisão interlocutória, a gente está falando ali, por exemplo, quando o autor ele pede na inicial justiça gratuita. O juiz ele vai deferir ou indeferir esse pedido numa decisão interlocutória. Ele tem ali um conteúdo de decisão, mas não vai encerrar o processo. Já o despacho, ele é um ato processual de juiz, é um ato de manifestação do juiz, que não tem esse conteúdo decisório. É feito só para dar andamento ao processo. Então, por exemplo, quando o juiz vai determinar a citação do réu, quando o juiz vai determinar a intimação de uma parte. Isso não tem conteúdo decisório nenhum, mas isso serve para dar andamento ao processo. Já nos prazos das partes, a gente tem o exemplo da contestação, que, enfim, são 15 dias úteis, e os demais prazos, por exemplo, para apresentar os recursos e as peças processuais. E, gente, quando a gente fala de consequência processual, né, do descumprimento dos prazos próprios, a gente fala muitas vezes de uma preclusão. A preclusão temporal, eu acho que é a mais falada, né, que é quando você perde a faculdade de praticar um ato processual em função do decurso do tempo. Então, você perdeu um prazo processual, não apresentou a contestação no prazo certo. Então, você teve ali uma preclusão temporal. A gente também tem a preclusão consumativa, que é a perda da possibilidade de você praticar um ato processual, mesmo que esse ato processual seja tempestível, pela consumação do ato. Então, você não consegue complementá-lo depois. Você apresenta uma peça e você não tem a possibilidade de complementá-la, mas você ali apresentou esse ato processual no prazo certo. Então, ele é tempestivo, mas você teve ali a preclusão consumativa porque o ato se consumou. A gente também tem a preclusão lógica, que é a perda da faculdade de praticar um ato processual pela ausência de um nexo lógico, então pela incompatibilidade de um ato processual praticado. Você não vai ali interpor, não sei, por exemplo, um recurso inominado contra um agravo de instrumento, não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, exatamente isso. Você tem ali uma série de recursos que você tem que interpor ou opor com a decisão, com a peça ali devida, né? A peça certa. E Tainá, vamos entrar um pouco sobre a contagem do prazo processual. Como que isso funciona? Sim, antes da gente entrar na contagem do prazo, eu queria falar da possibilidade da flexibilidade Ah, desse sim, gente, prazo, né? verdade. Não, Sim. sem problema. Quando a gente fala da possibilidade de flexibilidade, a gente fala de prazos dilatórios, né? O que são esses prazos dilatórios? São esses prazos que eles possibilitam essa flexibilização, porque não vai ter dano nas partes, né? Então, adiar um pouco esse prazo não vai ter nenhuma mudança radical no processo. Mas a gente também tem, em contrapartida, os prazos peremptórios ou categóricos, né? Que eles são inflexíveis, eles têm que ser cumpridos dentro do prazo, eles têm que ser tempestivos, né? Cumpridos no prazo exigido pelo juiz. E agora sim a gente entra, né, na contagem dos prazos. O que que é, né, essa contagem do prazo? O que que é o prazo? O prazo é nada mais, nada menos do que o intervalo de tempo, né? E normalmente a gente conta esses prazos em dia, né? Salva a exceção de prazos em minutos, que normalmente é na sustentação oral, né? Que o juiz ele delimita um tempo específico para você sustentar. Mas voltando aos prazos em dias. Quando a gente fala de um prazo anual, a gente
faz um percurso de tempo do dia até o outro dia do outro ano. Então acaba que, mas um ano tem mais dias. A gente releva isso, né? Então, por exemplo, se o juiz estipula hoje, dia 7 de abril, um prazo de um ano, vai ser só no próximo 7 de abril, né? Isso, exatamente. Então, falando do exemplo da Camila, 12 de abril de 2026 vai para 12 de abril de 2027. Quando a gente fala de um prazo mensal, também a gente usa essa mesma lógica do mesmo dia do mês. Então, por exemplo, dia 1 de abril vai para dia 1 de maio. E é a mesma lógica. Quando a gente tem um prazo mensal que acaba, às vezes, no dia 30, e o próximo, de um dia 31, e o próximo mês não tem o dia 30, a gente opta por um dia, né, Depois, né? posterior, um dia depois. E tudo isso respeitando as regras de que dia útil, né? Que dia que não seja útil não pode ter a ocorrência de movimentação, né? Dessas movimentações. Então, tá. Quando a gente tem essas definições de prazos, é muito importante a gente falar também que a gente exclui o primeiro dia. Então, por exemplo, a gente tem um prazo de uma semana. No dia que foi concretizado esse prazo, a gente exclui o dia e conta a partir desse um dia uma semana. E a gente inclui o último dia. Então, o último dia ele pode ser utilizado até o último momento para ter, né, essa conclusão do prazo. E quando a gente tem pluralidade dos réus, o que que acontece? Pluralidade dos réus é esse lítio consórcio passivo, que é quando a gente tem mais de um réu na ação. Como é que a gente faz com por exemplo, a citação, né? O prazo é o seguinte, quando a gente tem a citação, ou quando a gente tem a pluralidade de réus, a gente tem que citar todos os réus. E o prazo, ele só começa a correr quando tem a juntada de todas as citações de todos os réus dentro do processo, para aí ele começar a correr. Então, se eu te citei hoje, você e eu estamos no mesmo processo, eu não te citei, né? Você foi citada hoje. E aí, depois de uma semana, eu fui citada. Se ainda, nesse percurso de tempo que eu não fui citada ainda, você não precisa de se preocupar com o início do prazo, né, para a contestação. Então, o prazo só começa a correr quando a última citação é feita. Então, nesse exemplo, a gente só teria a abertura do prazo com a sua citação. Sim, exatamente isso. E a gente também tem uma questão que é bom a gente ressaltar, que é em processos físicos com essa pluralidade de réu. Quando a gente tem um processo físico, por mais que não seja, né, tão frequente atualmente, de réus diferentes com advogados diferentes em escritórios diferentes, a gente tem um prazo dobrado. Então, se a gente tem um prazo de 15 dias, passa a ser 30 dias. Por quê? Porque é mais difícil, né? Às vezes o processo está com um dos advogados, só que o advogado está em outro escritório. Mas aí é muito bom a gente se atentar, porque quando são advogados do mesmo escritório, não tem essa dificuldade. Então o prazo não é dobrado. E quando tem o mesmo advogado, né? Obviamente também não tem essa necessidade de dois prazos. Agora, na questão de prazos eletrônicos, não tem nada disso. A gente continua com o prazo normal, com a contagem normal, né? Fechamos, né? A gente fechou a nossa unidade, né, de De atos atos processuais. processuais. E Aham. no próximo episódio a gente vai abordar a competência, né? Sim, exatamente isso, Camis. Então, se vocês quiserem acompanhar esses próximos episódios e se informar mais sobre direito, né, em todas Uhum. as áreas, eu espero que vocês consigam acompanhar a gente em todas as redes sociais. E caso vocês tenham alguma pergunta também, podem deixar ou no YouTube, nos comentários do YouTube, do Spotify, ou até mandar uma mensagem pra gente no Isso Instagram. mesmo. Beijos! Tchau.